Paz, graça e misericórdia. 2 vezes, porque eu não vou conseguir pregar de máscara não, pastor. Então eu preciso da misericórdia 2 vezes. Irmãos, vamos orar pelo dízimo. É bom demais o privilégio de poder ofertar na casa de Deus, a honra de poder contribuir com o reino. Isso não tem preço, irmãos. Eu costumo dizer que se o reino ganha, a gente ganha também. E se o reino perde, a gente perde também. Então, poder tirar parte daquilo que Deus nos dá para honrar o reino, para manter o reino, para expandir o reino, isso é bom demais, irmãos. Amém? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós tivemos, que cada irmão teve de trazer de volta para a tua casa uma pequena parte daquilo que o Senhor tem dado a nós. O Senhor tem cuidado de forma tão generosa, Senhor, tão bondosa. No mundo que passa por momentos tão difíceis, Senhor, o Senhor tem sido generoso conosco. O Senhor tem dado-nos o pão de cada dia e não tem deixado faltar. E quando alguma vez está faltando um irmão, é porque certamente Deus quer treinar a generosidade do outro e da tua igreja. Senhor, obrigado por isso. Ajuda os líderes, quem vão administrar esse dinheiro, Senhor, que possa honrar o Senhor também e possa ser direcionados para produzir glória e honra ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 23 e depois em João capítulo 21, verso 15. Esses 2 textos são textos muito conhecidos. Não há nada nele que os irmãos ou eu não saibamos de cor esses 2 textos. Mas como eu tenho dito nas outras oportunidades que eu tenho pregado aqui, eu não quero trazer algo que os irmãos não saibam. Eu não quero achar na Bíblia uma novidade tal que só eu sei, mas ninguém sabe. Ou uma coisa que Deus só revelou a mim. Eu não tenho essa pretensão, irmãos. E parece-me que em tantas vezes Paulo também não tinha, quando ele disse: não me molesta pregar-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Então eu quero pensar, irmãos, nesses 2 textos bem conhecidos da Bíblia, e queria parar para ver se a gente compreende um pouquinho o que significa que o Senhor é meu pastor. O que eu quero dizer, ou o que a Bíblia quer dizer, ou o que se passa na minha cabeça quando eu digo que o Senhor é o meu pastor. Olha lá, vamos, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, e por isso eu não tenho falta de nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Portanto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. João capítulo 21, verso 15, tem um outro texto muito conhecido. Depois que Pedro nega Jesus, ele se sente tão destruído, ele está tão arrasado com estas circunstâncias. E Jesus, quando ressuscita, ele vai ao encontro de Pedro, e é o que está registrado. Pedro ainda está emocionalmente destruído por se sentir que tinha traído o seu mestre. E Jesus encontra-se com ele, e olha só que diálogo Jesus tem com Pedro. João capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou a Jesus: a Simão,
Pedro: Simão, filho de João, ou de Jonas, tu me ama mais do que os outros? Do que os outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse então: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito isso e disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus então: apacenta as minhas ovelhas. Pai, estamos diante de Ti, ó Deus, nesta noite, e obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder estudar, de poder aprender diante da Tua palavra. Eu peço que o Senhor descortine, abra os olhos do nosso entendimento, ilumina nossos olhos, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra e sermos alimentados por ela no dia de hoje. Senhor, ainda na autoridade do Teu nome, nós rejeitamos e repreendemos toda a ingerência do inferno que veio contra nós para roubar-nos a mensagem, para roubar-nos a atenção, para roubar a semente da palavra de Deus. Na autoridade do Teu nome, nós ordenamos que retrocedam e levamos cativos cada pensamento à obediência de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Salmo 23, irmãos. Agora imagine-se sendo uma ovelha e está no meio do deserto, na Palestina, porque os pastores, quando iam apacentar as ovelhas, ficavam dias, às vezes semanas, no pasto sem retornar para casa. E tudo o que eles conseguiam fazer, em algumas vezes, era pequenos currais de pedras. E em cima dessas muralhas de pedras, eles colocavam um capim seco, para que quando viessem lobos ou ursos ou leões para atacar essas ovelhas durante a noite que estavam dentro do aprisco, o pastor tocava fogo nesse capim e as ovelhas se aglutinavam, se aglomeravam no meio, primeiro fugindo do fogo, mas era a expectativa de que esse fogo afugentasse os lobos e leões e qualquer predador que viesse atacá-los. Mas e não poucas vezes essas ovelhas estavam pastando e não tinha aprisco, não tinha nada, estava o céu aberto. A única proteção que essas ovelhas tinham era o pastor. E olha que o pastor daquela época não tinha uma espingarda como nós temos hoje. Não tinha um fuzil. Muitas vezes não tinha nem lança, não tinha arco, não tinha nada. Davi conta a experiência dele mesmo e tudo que ele tinha era uma funda, e olhe lá, para proteger o seu rebanho. Essas ovelhas dependiam exclusivamente de um pastor que nem arma suficiente tinha para protegê-las. E Davi era um pastor. Ele sabia das lutas, dos medos e das dificuldades que ele tinha que enfrentar todos os dias quando estava tentando proteger as suas ovelhas. Ele mesmo narra pelo menos 2 hipóteses ou 2 momentos da vida de pastoreio dele que ele teve que encarar, às vezes, um leão ou um urso cara a cara. E ele está contando essa história quando ele se encontra com o rei Saul. Que Saul olha para ele, para aquele menino aparentemente novo e franzino,
E nem o próprio rei dá valor à ousadia que Davi está tendo para enfrentar o exército filisteu. E quando Saul olha com desdém para Davi, Davi diz: olha, meu senhor, eu mesmo no meu pastoreio, eu já tive que matar animais com as próprias mãos, em defesa das ovelhas. Davi sabia o que era ter que enfrentar desafios além da sua força para proteger as suas ovelhas. Ele sabia o que era passar semanas inteiras ao relento, andando de ponto em ponto, procurando a melhor pastagem e ainda assim preocupado com quem poderia arrebatar as suas ovelhas. Ele sabe a preocupação que ele tem, ele sabe quanto tempo ele gasta da vida dele para cuidar e para proteger essas ovelhas. Por isso, irmãos, que esse salmo é tão importante para nós. Quem está falando não é alguém que não sabe o que é pastor. Não é um pastor formado em Brasília que nem sequer conhece uma ovelha, que nunca soube como uma ovelha se comporta, como uma ovelha se diferencia de um bode. Ou então vai chegar uma hora brincando, vai ver uma ovelha e vai dizer: olha que cachorrinho bonitinho. A gente sabe, irmãos, que na Palestina tinha um lobo muito parecido com uma ovelha, muito parecido. E o pastor, quando ele trazia o seu rebanho no final do dia para esse aprisco que eu falei, veja que a Bíblia diz que o pastor vai na frente, a ovelha vai atrás. A minha experiência de vaqueiro no Maranhão é que a gente põe os bois na frente e toca atrás. Mas a experiência na Palestina é diferente. Lá o pastor vai na frente e as ovelhas vão atrás. Certa vez, quando eu estive lá na cidade de Jericó, já no final do dia, a janela do meu quarto, do quarto do hotel, dava para uma montanha, porque lá tudo é montanha mesmo. E no final do dia, já na penumbra do dia, eu percebi uma mancha branca descendo, mas assim, não era reta, era fazendo curva. E eu fiquei olhando até quando se aproximou e eu percebi que eram ovelhas que estavam voltando. E eu fiquei esperando e olhando aquelas ovelhas, vendo quantos pastores tinham. E eu olhei para trás e fiquei impressionado porque eu não via nenhum. Eu acostumado na minha mente de que o pastor vai atrás das ovelhas, vai atrás do gado. Como disse Amós quando foi defender o seu ministério profético, ele diz: olha, eu sou pastor, Deus me tirou de trás da malhada. Parece que bois lá era como aqui, tocava, mas ovelhas não eram. O próprio Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não sou eu que vou atrás dela, elas que me seguem. Isso é o comum para eles lá. E aquela mancha se aproximando, aquele rebanho, e de repente eu olho e não vejo ninguém atrás. E eu fiquei impressionado como essas ovelhas estão voltando para casa sozinhas. Irmãos, e quando eu baixei mais a vista, porque era grande, quando eu olhei lá na frente, tinha um único pastor caminhando na frente delas. Aí eu compreendi o texto que a Bíblia diz, que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ora, esta é a realidade que Davi está vivendo. Ele sabe o que ele está dizendo, ele sabe pastorear, então ele sabe como uma ovelha deve se sentir diante do seu pastor. E diante de todo o tempo que ele gasta no pastoreio, de toda a dedicação das noites e dias, preocupados com as ovelhas, ele começa o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor. Olha, irmãos, é alguém que é pastor. É alguém que sabe o que é pastorear. E Davi já vinha vivendo com Deus há muitos anos. Quando Davi escreve esse salmo, ele não é mais tão jovem.
Então ele já vem há anos sendo cuidado por esse pastor, e ele chega no final e diz: o Senhor é o meu pastor, e por isso eu não sinto falta de nada. A maioria das nossas versões traduzem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É provável que a melhor tradução, pelo menos alguns hebraístas que eu tenho estudado, diz que a melhor tradução é: o Senhor é o meu pastor e por isso eu não sinto falta de nada. O que é isso, irmãos? A primeira ideia desse texto é que o pastor supre as necessidades dele. O Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada, porque o Senhor é suficiente. Não é que não me falte nada, não é que se eu quiser um helicóptero hoje para voltar para casa eu vou ter. Não é que se eu quiser $1 milhão na minha conta eu vou ter hoje, não. O que não me falta é aquilo que eu preciso. Porque aquilo que é necessário, que é útil para as minhas necessidades, eu não sinto falta de nada. E por que eu não sinto falta de nada, irmãos? Porque meu alvo maior é Ele. Veja, faz diferença de eu dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me falta, ou então dizer: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. E por que eu não sinto falta de nada, irmãos? É porque Ele é maior, Ele é melhor, Ele é meu alvo. O que mais me impressiona em Deus não é o que Ele pode me dar. O que mais me impressiona em Deus é quem Ele é. Eu consigo compreender quando Paulo diz: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É que eu debaixo do pastoreio dele, eu consigo ver Ele de tal forma que as outras coisas perdem o brilho. Seja um bom emprego, seja uma boa mulher, seja uma boa casa, seja $1 milhão, qualquer coisa diante dele perde o brilho. Porque Ele é o meu pastor e por isso eu não sinto falta de nada. Ele preenche a minha alma. Ele me satisfaz completamente. Por que eu não preciso ir para o mundo? Porque Ele me preenche. Porque Ele é suficiente para mim. Diga glória a Deus por isso. Então esse texto que ele começa a dizer isso, a primeira coisa que um pastor faz, irmãos, voltando ao texto que nós lemos em João capítulo 21, fazendo um paralelo com esse, porque já que aqui Davi diz: Ele é o meu pastor, e quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim. Qual era a preocupação de Jesus? Então apacenta as minhas ovelhas. A primeira vez é apacenta, a segunda vez é alimenta as minhas ovelhas. A primeira coisa que um pastor faz, irmãos, é alimentar as suas ovelhas. Por que Davi diz que que o Senhor sendo o pastor dele, ele não sente falta de nada? Porque ele está bem alimentado. Pedro, tu me amas? Então alimenta as minhas ovelhas. O bom pastor, irmãos, é aquilo que primeira coisa alimenta. Filipenses capítulo 4, verso 19, se não estiver equivocado, Paulo está falando desse cuidado de Deus e diz: e o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ora, o que Deus supre para nós, irmãos, são as necessidades. Não é a abundância que me corrompe. Não é como o ímpio que diz: tenho em depósito muitos bens, portanto comerei, beberei, regalar-me-ei. Não. Pode até ser que Deus dê a algum de nós riquezas, mas essa riqueza é para a glória dele. Mas o que ele promete para todos nós, irmãos, é saciedade com o que ele é e com o que ele providencia para nós. Depois eu posso me lembrar de Davi no Salmo 37, verso 25, que diz: já fui jovem e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Por que isso, irmãos? Porque Ele, sendo meu pastor, Ele alimenta. Olha o verso 3 do Salmo 23. A gente, quando pensa em alimento, a gente pensa só em comida. A gente pensa só que que eu preciso ter em depósitos muitos bens. Mas tem muitas pessoas com dinheiro, ricas e estrupiadas, emocionalmente destruídas, com depressão, impressão e, como diz a missionária Eva, e com compressão também. Mas olha o verso 3, ele diz, Ele refrigera a minha alma. Deus do céu, Ele como meu pastor, Ele não cuida só das minhas necessidades físicas momentâneas, Ele cuida do meu emocional. Ele supre a minha carência, supre a minha deficiência. A presença desse pastor, a percepção, irmãos, de que o Senhor é esse nosso pastor tão querido. Se nós sentíssemos o cuidado, o aconchego desse bom pastor, como Davi estava sentindo, estas coisas para nós teriam menos valor. Por isso que Jesus disse, tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Isso Ele prometeu para quem é fiel. Mas pessoas querendo ficar ricas, querendo abundância, têm perdido a sua alma, perdido a sua paz. Deixa Ele cuidar de você. Ele refrigera a tua alma. Você está ansioso? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você está triste? Deixa Ele cuidar. Você está com medo, você está apavorado, com medo de morrer, está com medo do Covid ou da Covid, sei lá que bicho é esse. Ele diz, eu deixo-vos a paz. Não a paz que o mundo dá, que é quando tudo vai bem, não. Ele dá paz quando tudo vai mal. Esse é o bom pastor. Eu me lembro, irmã, da sunamita, quando Eliseu, ela construiu um quarto para Eliseu. E Eliseu passou a morar e ela não tinha um filho. E Eliseu avança o sinal e promete um filho e ora, e essa mulher tem um filho. Fiquei arrepiado agora. E quando ela tem esse filho, que esse filho começa a crescer, o profeta não está lá, o profeta está longe nesse momento e o filho morre. E esta mulher está em casa e o marido dela está no campo, na roça. E o menino adoece e ela diz, olha, vá lá no meu marido e pega um jumento e traga para mim. E ela pega esse jumento, vai ao encontro do homem de Deus e deixa o filho morto em casa. E quando ela vai se aproximando do profeta, o servo dele, Gerazim, se aproxima dela e diz, vai tudo bem? Ela falou, vai tudo bem, minha conversa não é com você. Quando ela se aproxima do profeta, o profeta fica preocupado, porque aquela mulher fez aquela viagem daquele tamanho, e eu fico impressionado, porque ele chega para ela e diz, vai tudo bem? Ele pergunta, vai tudo bem? E ela responde, vai tudo bem. Irmãos, essa mulher tinha um único filho, e ela acabou de deixar ele morto em casa. Vai tudo bem, vai tudo bem. Deixo-vos a paz, a minha paz não é como o mundo dá. Irmãos, se eu estou debaixo desse pastor que me alimenta fisicamente, que me alimenta espiritualmente, que me alimenta emocionalmente, eu posso ficar quieto. Eu posso ter confiança de que vai tudo bem. Viver desesperado de um lado para outro é coisa de ímpio, irmãos. O cristão que compreende que o Senhor é o seu pastor, ele sossega a sua alma nele. Por quê? Porque Ele me preenche.
Ele é suficiente. Glória a Deus. A segunda coisa que o pastor faz é a pergunta que ele faz para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí uma vez ele disse sim. Pedro diz, eu te amo. Então ele diz, então alimenta as minhas ovelhas. A segunda coisa, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Naquele texto de João capítulo 21, alimentar e apacentar são palavras distintas. O que deixa claro para nós que são atividades distintas também. Alimentar é só uma parte do cuidado de Deus, do pastoreio de Deus. Mas siga ainda, aí no Salmo 23, depois que ele sai dessa primeira parte, que ele sabe de que Deus alimenta, olha a segunda parte, que Deus apacenta esse bom cordeiro. Ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso é apacentar, irmãos. Apacentar é cuidar. Ora, te põe mesmo no meio de lobos, no meio de feras, no meio de tudo isso. Ele diz, ele me leva para pastar, me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para descansar junto das águas. Isso é papel de um pastor, irmãos. Onde estão os lobos? Onde estão os lobos não é problema da ovelha. Onde estão os leões? Onde estão os leões? Não é problema da ovelha, é problema do pastor. O problema da ovelha é confiar no seu pastor. Glória a Deus. É por isso que ele, no lugar de ovelha, ele se põe no lugar de uma ovelha. Uma vez que ele diz que o Senhor é pastor, ele diz, olha, e esse pastor me faz repousar em pastos verdejantes. Para o pastor proporcionar isso para as ovelhas, quantos dias ele ficava fora de casa? Era nômades, era andando de um lugar para outro. Os irmãos lembram quando Jacó mandou José para visitar os filhos, para ver como estavam os filhos que estavam cuidando das ovelhas. Eles estavam há tantas semanas fora que Jacó nem sabia onde eles estavam mais. E por que não sabiam? Porque eram andarilhos, porque eram nômades. Era a preocupação do pastor procurando pastos verdejantes para as suas ovelhas. E José, quando vai ao encontro, tentando encontrar os seus irmãos, ele sai perguntando, alguém viu meus irmãos? Porque como pastor preocupado em apacentar as ovelhas, ele não dá só palha seca. Não é só a sobrevivência que conta para nós, mas é estarmos bem. É por isso que Davi diz, olha, ele me faz descansar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas de descanso. Isso aqui eu lembro muito do que acontecia no Maranhão, irmãos. O animal come, roda o tempo todinho, mas na hora de dar sede ele vem e bebe e se deita ali por perto para descansar. Era isso que Davi estava dizendo, que ele sentia o cuidado de Deus com ele. Não só para procurar comida boa, como procurar águas e ainda procurar lugar tranquilo para descansar. Tem um hino da Black que diz, por que te abates, ó minha alma? E te comoves, perdendo a calma. Aquieta-te. Sendo ovelha dele, irmão, nós temos segurança de que ele vai cuidar de nós. Agora o pastor não deixa a ovelha ir para onde ela quer. A ovelha não faz o que quer. E aí vem uma parte importante do pastoreio, irmãos. É que nesse mato, nesse local há riscos.
há perigos. E sendo o papel do pastor livrar as ovelhas desse perigo, ele tem que guiá-la no caminho certo. Olha que nos diz o verso 3: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse texto é muito engraçado. Deus me conduz no caminho da justiça, porque se eu andar na justiça, isso vai ser bom para mim. Mas é mais que isso, irmãos. Eu andar no caminho da justiça glorifica a Deus. Eu andar de forma correta glorifica a Deus, exalta o nome de Deus. É isso que ele diz, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu próprio nome. Deus tem prazer em guiar os nossos passos. Olha que coisa, não é peso para Ele, não é jugo. O exalta, o engrandece fazendo isso. Ele faz isso pelo amor que Ele tem a Ele mesmo. Que coisa linda. Meu tempo já está quase acabando, irmãos, de novo. Por isso eu vou correr. A terceira coisa, primeira coisa que o pastor faz é alimentar as ovelhas. A segunda coisa, suprir as necessidades básicas. Alimentar é suprir as necessidades básicas, não é deixar um porco gordo que não presta para nada. A segunda coisa é apacentar, e apacentar, eu acho interessante ainda, só concluindo esse apacentar, lá no final, quando ele diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Ora, eu fico pensando, para que serve o cajado? Ok, o cajado é torto, se uma ovelha cair no penhasco, ele vai lá pendurar pelo pescoço ou debaixo das pernas e puxa e levanta. Ok, eu sei para que serve o cajado, é para isso. Mas para que serve a vara? A vara de Deus é para corrigir. E o que me impressiona nessa visão que Davi tem de Deus como seu pastor, é que ele diz: a vara de Deus é meu consolo. Olha que coisa fantástica, irmãos. Quantas pessoas abandonam a Deus? Porque Deus é muito duro, é porque Deus fez isso, é porque Deus não me deu casa, comida, roupa lavada e 10 mil por mês. Olha que bobeira. Porque Deus foi muito duro comigo e não foi com outro. Isso é coisa de ímpio, isso é coisa de bobo, porque o que Davi, que era pastor, estava acostumado a chicotear as suas ovelhas. Ela diz: o cajado e a vara de Deus são meus consolos. É como que diz: eu tenho prazer em recebê-lo. E por quê, irmãos? Porque ele é um bom pastor. E o bom pastor corrige. O bom pastor disciplina para nos manter na linha. Para, como diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O bom pastor nos guia para chegarmos ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus. Glória a Deus, que Deus, quando eu erro, não me deixa continuar no erro. Glória a Deus que tem a vara que me bate nas orelhas e diz: acerta o caminho. Eu posso ouvir a voz atrás de mim dizendo: este é o caminho, andai nele. Bendita vara, irmãos, que não me deixa sair dos trilhos, que não me deixa sair do caminho. E eu lembro o escritor aos Hebreus dizendo: olha, o Senhor chicoteia todo o que ama, por aquele que ele não ama é bastardo, aquele que ele não disciplina é um bastardo. Se a vara de Deus está sobre mim para me corrigir, glória a Deus, eu sou do meu amado e ele é meu. Você quer uma prova inconteste de que Deus não te abandonou?
de que Deus não desistiu de você, é quando a vara de Deus está sobre a sua cabeça para corrigir você do seu erro. Deus não desistiu de você, é prova, é consolo, é aconchego, é zelo do nosso Pai por nós. A terceira coisa que um pastor faz, irmãos, é arriscar a sua vida para proteger as suas ovelhas. Em João capítulo 10, Jesus disse que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o que não é pastor, vê vir o lobo e foge. Mas o bom pastor, como Davi tinha em mente aqui, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Olha, ele sabe disso, a ovelha sabe. A ovelha sabe que quando vier o lobo, ela não está só. Que quando ela passar no despencadeiro, ela não está só. E Davi sente isso, olha o verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não é que as lutas não vêm, não que os adversários não vêm, mas eu sei que Ele estará comigo. Se o barco estiver afundando, Ele está lá. Se o lobo vier, Ele está lá comigo. E eu fico impressionado como o Davi tem essa... É como se ele zombasse dos seus inimigos. Ele tem tanta certeza de que o Senhor vai proteger dos seus inimigos. Ele não só não tem medo, mas olha a visão que ele tem de Deus diante disso. Verso 5, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Diante dos meus adversários, diante do exército que se acampa contra mim, Ele prepara uma mesa, um banquete para mim. E em vez de desespero, Ele me unge. Oh, irmãos, como nós estamos acovardados com o vírus, apavorados, diante de um pastor que põe um banquete para você na frente dos inimigos. O que eu vou dizer dele? Eu só posso concluir como Paulo conclui, quando ele diz que o amor de Cristo me constrange. Meu Deus, eu sei que eu não sou merecedor disso, mas Ele não só não foge quando vem o lobo, Ele não só não se desespera, como Ele prepara uma mesa perante os meus adversários e ainda unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Irmão, o desafio para nós hoje, no período de pandemia, aquiete sua alma. Lembre-se, você tem um pastor que te alimenta, que te guia, te apacenta. E tem um pastor que cuida de você e te livra dos teus adversários. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus nos abençoe.